Olá! Você já se fez essa pergunta? Quantas horas de sono noturno meu bebê tem que ter? E quantas horas de soneca no dia? Essa é uma dúvida muito frequente no consultório. E a gente sabe que cada bebê é um bebê. Dorme de um jeito, dorme uma certa quantidade, mas existe mais ou menos uma média aí onde a gente pode estar tentando se enquadrar e ver se está muito fora do normal. A gente sabe que recém-nascido, aquele bebezinho que nasceu logo no primeiro mesinho dele, eles são muito dorminhocos, eles são mais dorminhocos do que os outros bebês mais velhos. Então, recém-nascido, um bebê de até 28 dias de nascido, ele praticamente mama e dorme. Ele quase não fica acordado, não interage. Então é dormindo, não existe nem a distinção entre soneca e sono, porque é tudo uma coisa só, eles dormem o tempo inteiro. Às vezes no final do primeiro mês começa a ficar alguns minutinhos acordadinho, mas é muito pouco. Então a gente acaba nem tendo essa distinção realmente entre o que é soneca e o que é sono. A partir dessa idade, mais para perto dos 3 meses, eles começam a ficar em períodos mais ativos, e aí sim a gente consegue meio que determinar, não, de dia ele está dormindo tal horário, de noite ele dorme tal horário. E normalmente em relação às sonecas, né, os cochilos diurnos, normalmente os bebezinhos até os 3 meses de idade, eles tiram aí em torno de 4 sonecas durante o dia, no período do dia. Até um pouquinho, às vezes 3 ou 4, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. A partir dos 6 meses, até 1 aninho, costuma diminuir aí para 2, 3 sonecas e vai progressivamente diminuindo. A gente parte de mais ou menos 4 sonecas no início, para 3, para 2 sonecas, perto de 1 aninho, e a partir de 1 ano costuma ficar aí só uma sonequinha ao dia, na sua grande maioria, mas isso não é regra, depois do almoço. Geralmente é o horário que os bebês ficam um pouquinho mais sonolentos e tiram o cochilo. Até que idade os bebês, as crianças, cochilam de dia? Isso não tem uma regra. A partir de 1 aninho, tem alguns bebês que param de cochilar de dia, muito precocemente. Minha filha mesmo, com 1 ano e meio, parou de dormir de dia. Imagina a criança de 1 ano e meio, 2 anos, pilhada o dia inteiro, né, pra lá e pra cá, não dormia de jeito nenhum. Em compensação, dormia cerca de 12 horas seguidas à noite. Então esse padrão acaba se equivalendo. Ela não dormia de dia, mas em compensação dormia bem à noite. Isso a gente tem que ficar atento, porque às vezes a falta, a privação desse cochilo diurno, ele interfere no sono noturno. Às vezes a mãe chega em casa, chega no consultório desesperada, meu Deus, a criança não dorme bem de noite, demora para dormir, vai dormir tarde, eu tô pensando em tirar o cochilo dela de dia. Às vezes você dá um tiro no pé quando você faz isso. A criança fica muito mais elétrica e, né, ligada, pilhada, e demora muito mais para pegar no sono à noite. Então, normalmente, quanto melhor a criança dorme de dia, melhor é o sono da noite. Isso é ao contrário. Então, a maioria das pessoas pensam, se eu deixar dormir muito de dia, vai atrapalhar o sono da noite, mas normalmente é ao contrário, que acontece principalmente no primeiro ano de vida. Então, para a criança se acalmar um pouco mais, dar aquela baixada no ritmo, é ideal que ela tire alguns cochilos de dia, sim. E, mas eu não consegue, às vezes o bebezinho só consegue dormir no colo. Eu digo, mãe, não tem jeito. Se ele só consegue dormir no colo de dia, coloque no colo de dia, porque pelo menos uma meia hora, 40 minutos de tarde, o bebê precisa se acalmar para conseguir ter um sono melhor à noite. Então, o sono do dia, os cochilos, eles interferem positivamente ou negativamente, a depender da quantidade, no sono noturno. Então, sempre no bebezinho, principalmente no bebê abaixo de 1 ano de idade, não tá dormindo, tá agoniado de dia, dá um banhozinho, coloca no colo, que seja, e fica ali uns 30, 40 minutos para ele dormir um pouco. Você vai ver que o sono da noite tende a melhorar com esses cochilos diurnos. E a quantidade de tempo que precisa dormir de noite. Isso também, claro que sofre uma variação e depende também da atividade do bebê, depende de como, às vezes o bebê precisa de um pouco menos de sono, outros precisam mais, mas temos também uma média. Como eu falei, recém-nascido dorme o tempo todo, acorda só para mamar.
e depois esse sono vai ficando mais maduro, por volta dos 6 meses de idade, o sono dá um pouco mais de amadurecida, se assemelhando um pouco mais ao sono do adulto. E normalmente, desse período aí de 6 a 12 meses, os bebês dormem em torno de 10, 11 horas na noite. Mesmo que não seja contínuo, mas dormem, podem acordar para amamentar e voltar a dormir, mas num período mais ou menos aí de 10, 11 até 12 horas seguidas. Depois de um ano, essa quantidade também começa a diminuir, então de 1 a 3 anos mais ou menos, é uma média aí de 9, 10 horas por noite, tá? Isso pode durar mais um pouquinho, até os 4 ou 5 anos, e aos poucos, a partir dos 5 anos, normalmente vai ficando mais ou menos com o padrão de adulto, dormindo aí entre 8 e 10 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, desde que a criança esteja bem. Você sabe que esse padrão tem um pouco de hora a menos, um pouco de hora a mais para cada criança, para cada tipo de criança, mas você tem que observar o quê? Se seu filho acorda bem, acorda descansado durante o dia, ele tem sua atividade normal, se está frequentando a escola, as professoras, as cuidadoras dizem que ele está bem, que ele está ativo, está prestando atenção, está acompanhando as tarefas da escola, não está sonolento, está se alimentando bem, está vivendo bem, tem um padrão bom aí no dia a dia, significa também, é um indício de que essa quantidade de sono está suficiente, essas horas de sono estão suficientes. O ideal é que, mesmo que tenha uma quantidade de horas de sono suficiente, se atentar também para o horário de dormir, porque existem alguns hormônios que a gente libera somente no sono chamado REM, um sono mais profundo. E esse sono, ele demora algumas horas para acontecer, esse ciclo do sono. E normalmente um horário mais ideal para ele ser liberado é em torno de 1 a 2 horas da manhã. Então, uma criança que dorme muito tarde, 11 horas, meia-noite, ele pode ter alguma deficiência na liberação do hormônio de crescimento, principalmente do GH, e isso vai causar não só ele não atingir uma estatura adequada ou a que ele poderia atingir, como também perda de memória, dificuldade de concentração, algumas alterações aí cognitivas que podem interferir no dia a dia dele escolar ou mesmo dentro de casa. Então, o ideal é que o bebê ou a criança durma pelo menos aí no máximo 9h30, 10 horas da noite, de preferência mais cedo, e que você fique atento aos sinais de que ele está bem ativo, brincando, se alimentando, que não está com privação de sono. Se for uma criança que estiver sempre com dificuldade para despertar, ao longo do dia tende a cochilar em qualquer lugar que está, se está sentado esperando alguma coisa, cochila, ou se está dentro do carro, cochila, ou se dentro da sala de aula cochila, ou se está muito irritado quando está acordado ao longo do dia, prestar atenção se talvez não seja a quantidade de sono que está insuficiente. Então, são alguns sinais aí que a gente deve ficar atento com relação às sonequinhas e ao sono da criança e do bebê. Beijo e até a próxima!